Fala, delícias! Diferente da semana passada, onde o episódio foi mais fiel ao mangá, o de hoje vai ser bem ao contrário. Cobriremos 3 episódios e 4 capítulos do mangá. Basicamente, o episódio meio foi expansão do anime, para tentar explicar a ausência de Seto Kaiba do reino dos duelistas. Então, sem mais delongas, e bora pra análise. Episódio 8. O Dragão Branco de Olhos Azul roubado. Capítulo 73. O Ladrão. O anime começa com uma expansão, onde mostra como foi a fuga de Mokuba, do castelo de Pegasus, e como o mordomo descobriu isso. A versão BR deixou esse mordomo bem menos educado, onde ele tira sarro do Mokuba, dizendo que trouxe um mingauzinho para ele. Enquanto o original japonês, ele é educado e cortês. O anime adianta o momento em que o mordomo iria avisar Pegasus a respeito da fuga de Mokuba, onde Pegasus degusta uma taça de vinho, queijo gorgonzola e aprecia a leitura de seu personagem cartoon favorito. Quando é interrompido, Pegasus lembra que esses são os pequenos momentos em que ele tem plenitude. A versão 4Kids tira qualquer menção à bebida alcoólica, além de mais algumas tosqueiras, que veremos à frente. Pegasus comenta de forma debochada e seu convidado não gostou das acomodações, e imagina que Mokuba irá tentar encontrar Yuki. E nesse momento, ele acessa os dados do evento, onde o computador informa que já havia decorrido 9 horas da abertura do torneio e 12 duelistas já haviam sido eliminados, e que Yuki possuía 5 estrelas. Pegasus comenta que assim que capturarem Mokuba, o coloque em acomodações onde tem a certeza que ele não iria escapar. Uma forma sutil do anime mandá-lo para o calabouço. A cena seguinte mostra o pessoal caminhando pela estrada e comenta a respeito de Mako e de como os duelistas deveriam ter seus próprios propósitos, enquanto o Yugizinho comenta que cada duelista tinha seus objetivos e muito orgulho. Joey se lembra de sua irmã. No mangá, o capítulo se inicia exatamente do ponto onde o pessoal se despede de Mako, onde ele deseja boa sorte, e Joey comenta que ele era um cara muito legal. Teia comenta que todos os duelistas da ilha deveriam possuir algum propósito ou sonho, e em seguida, o mangá mostra a quantidade de estrelas do pessoal. O Yami tinha 5 estrelas e Joey 2, e que o tempo decorrido aqui no torneio havia sido de 5 horas. E enfim, são surpreendidos por uma gritaria, onde um dos capangas de Pegasus estava levando o duelista à força, e esse duelista estava clamando por ajuda. No anime, Tristan tenta derrubar o segurança, que aproveita o momento gerado e volta numa voadora a lá Sub-Zero, e acerta bem nos dentes de Tristan, que cai igual um frango abatido. Na versão dublada, ele tenta dar uma de gostoso, falando que foi muito fácil, mas o karma cobra logo em seguida. Nunca foi tão fácil. Ele acabou comigo. No mangá, não só a turminha vê a cena, assim como todos os outros duelistas, onde o capanga alega que a regra era clara: se não possuem estrelas, estariam desqualificados do evento. O garoto tenta se explicar que teve suas estrelas roubadas, mas o Brucutur não tá nem aí. No anime, o garoto aproveita a brecha e tenta correr, mas a segurança o agarra. E o Yugi tenta ampará-lo, então ele explica que o garoto não possui estrelas, por isso deveria ser despachado daí. E mesmo com o Yugi e Joe interferindo, ele dá as costas e segue até o cais, onde joga o menino no barco. O Evil tenta dar uma carteirada, dizendo que ele era o atual campeão japonês, e por isso ele deveria se afastar. E nesse momento a galerinha o alcança e pergunta como seria esse tal bandido. No mangá, quem toma as dores é Joey, que manda o segurança largar o menino, e nesse momento o capanga responde que os demais duelistas não podem se envolver, ao menos que queiram ser desclassificados. Então, Joey pergunta ao garoto como seria esse sujeito que o roubou, e ele descreve que não pôde ver seu rosto, ele usava um capuz, e que o havia desafiado, e no momento que ele colocou seu baralho de estrelas na mesa, o meliante o roubou e saiu correndo. Joe em ambas as obras se oferece para resolver o caso, e propõe ficar com metade das estrelas. No anime ele diz que era uma brincadeira, mas no mangá ele estava realmente falando sério. Joe conversa com segurança e diz para não chutar o garoto da ilha, que ele iria procurar o moleque. E claro que o capanga só queria que eles fossem embora. Já no anime, ele diz que tem 30 minutos, ou o barco iria partir. E nisso, vemos a turminha perguntando onde o bandido foi visto pela última vez, e seguem até lá. No anime, Yugi diz que o criminoso sempre volta ao lugar do crime, então ele iria esperar ele reaparecer. Já no mangá, o capanga informa Pegasus que o fugitivo foi visto na zona D e pede reforços. E, enfim, chega a hora do mangá adaptar a cena onde Pegasus estava curtindo aquela coisa maravilhosa, um torresminha, cachaçinha, um bom vinho e fatias de seu queijo gorgonzola, acompanhado de seu desenho favorito, o Funny Rabbit. Detalhe interessante é que vemos um close de 2 pinturas, uma de Chad e uma outra de uma moça que não tem o rosto revelado. E bem mais à frente descobriremos que se trata da falecida esposa de Pegasus, Cecília. O detalhe é que essa cena no anime acabou revelando o rosto dela. Mas voltando, aqui no mangá, Pegasus comenta que é bem privilegiado e pede para que seu mordomo o atualize a questão do evento. E ele informa que já haviam se passado 6 horas e 12 desqualificações. Pegasus pergunta se Yugi ainda estava na competição, e o mesmo informa que ele já possui as 5 estrelas. Pegasus esboça aquela euforia exagerada e complementa a determinação de Yugi. Logo em seguida, pergunta a respeito de Mokuba, mas é informado que ainda estava desaparecido.
Pegasus sabe que o Mokuba irá de encontro a Yugi, então comanda ordens para ficarem de olhos no Yugizinho, e quando capturasse o Mokuba novamente, era para jogá-lo no calabouço. Dito isso, ele volta a apreciar o seu momento. A cena seguinte corta para o pessoal indo procurar por pistas. O pessoal até se cansa de procurar, mas Joe insiste de querer achar o ladrão para tomar as estrelas para ele. Até que Yami nota que o barco dos desqualificados estava deixando a ilha. O Ivan no barco tenta dar a carteirada, e Joey fica pistola porque o capanga não cumpriu a promessa. Yami percebe que esse era o destino dos perdedores. Nesse momento, em ambas as obras, Mokuba se revela e chama pro Yugi. O pessoal sabe que seria o tal do ladrão. No anime, Thea chama para não usar a violência, enquanto na dublagem já dá uma zoada no Tristan. Eu cuido dele. Espero que sim, você é bem maior que ele. Já Yami no mangá e Yugi no anime saca que o lance era com ele, então desafia para um duelo. Quando estão subindo na plataforma, a turminha comenta que queria ficar de olho para que Yami não perca suas estrelas. Sei. Enquanto na dublagem, o pessoal se questiona do porquê duelar, se poderiam ter tirado as estrelas amigavelmente usando a força. Tristan comenta que nem Yugi sabe o que ele está fazendo, e Joyce pergunta se era por causa do enigma. Ai, versão 4Kids, vocês são demais. Yugi abre espaço para Yami, e o duelo começa, com a aposta sendo 5 estrelas. Ao retirar as estrelas para a aposta, Yami percebe que o ladrão não possui o lobo, então era seguro afirmar que ele era o meliante, e começa a pensar, quem seria essa pessoa que veio de tão longe, que não foi convidada, e só para acertar as contas com ele? Ele começa a suspeitar que seria Mokuba. Antes do primeiro turno, o anime adianta e começa a expandir e explicar as intenções de Mokuba, onde ele encontra Seto enfurecido, porque não consegue entender como perdeu o duelo, e fica se questionando do que seria o coração das cartas. Yugi tanto fala, e com isso não era capaz de derrotá-lo, pois sempre achou que as cartas representavam apenas o poder absoluto. Ele acaba deixando Mokuba com a carta que era utilizada como chave para os dados da Kaiba Corp, e deixa a corporação a seus cuidados, não revelando seu destino nem mesmo a Mokuba. A versão dublada altera essa conversa, onde Seto diz que não irá participar do reino dos duelistas porque não está em condições de duelar, e precisa se reencontrar, e entrega a carta a Mokuba como se fosse uma simples carta que ele gostava, parte deixando o comando da corporação aos cuidados de Mokuba. Esse foi o jeito do anime tentar justificar a ausência de Seto. Então Mokuba joga sua primeira carta, e Yami contra-ataca com um dragão ao lado da fortaleza, gerando um grande prejuízo aos pontos de vida. Em seguida, Mokuba no mangá joga outra carta fraca, e Yami invoca o Guardião Celta e destrói o monstro. Joey percebe que seu oponente era muito fraco, e Yami pede para ele se render, já que ele não ia ganhar nada com o baralho roubado. Percebendo isso, Mokuba parte para o furto, e consegue pegar 7 estrelas, e tenta fugir, mas como estava de frente, Yami facilmente segura pelo punho, então tira a toura e desmascara, revelando a identidade de Mokuba. O capítulo do mangá se encerra aqui. Capítulo 74, Mensageiro do Inferno. Toda a turminha está chocada por descobrir que o ladrão era Mokuba. Joey sabe que ele havia pegado as estrelas de Yugi e diz para ele devolver, onde ele se recusa. Até é mais gentil e pergunta se ele ainda tinha raiva de Yugi. E Mokuba responde que sim, pois Seto ainda estava naquele estado catatônico. O Yugi do mangá é assim mesmo. Se não mata, aleja. E prossegue dizendo que ele ficava sob cuidados médicos 24 horas por dia. E nem os melhores médicos do mundo sabem o que aconteceu. Apenas afirma que ele poderia ficar assim pelo resto de sua vida. Mas Mokuba explica que não roubou as estrelas de Yugi por mero capricho. Esse evento, o reino dos duelistas, tinha muito mais além por baixo dos panos, que eles mesmos imaginavam. O real motivo da criação do torneio era para que Pegasus pudesse derrotar Yugi e assumir o controle da corporação Kaiba. Ele explica que Pegasus, sendo o criador dos jogos, ainda não possui uma empresa de tão grande porte, e por isso firmou uma parceria com a corporação Kaiba para desenvolver as tecnologias para melhorar a experiência de duelo. Com isso, Seto desenvolveu as caixas de simulação de batalha virtual. Mas devido à grande derrota de Seto no evento do FT, e por ficar em coma, a administração da empresa estava caindo ladeira abaixo. Pegasus enxergou a oportunidade e fez uma proposta aos 5 acionistas que detinham os 60% restantes da empresa, mais conhecido como os Big Five, que gostaram da proposta, mas tinham uma condição. A corporação utilizava o status que Kaiba tinha como jogador número 1 do Japão a seu favor, e todos esses problemas começaram por culpa do garoto Yugi, e para melhorar a imagem comercial e recuperar a reputação, eles precisavam limpar o nome da empresa, derrotando Yugi. Com isso, oferece total assistência caso Pegasus derrote Yugi numa partida de monstros de duelo. Yami fica bem convencido, por se sentir o foco das atenções, mas Bakura adverte que não seria possível derrotar o Pegasus, pois Seto o considerava um duelista invencível. Por isso, que Mokuba tentou duelar ou ao menos tentar desqualificar Yami, pois caso esse duelo não acontecesse, o acordo nunca seria efetivado. Yami pergunta se ele veio à ilha apenas com esse plano, e Mokuba responde que os Big Five trouxeram ele para a ilha, pois 2 noites atrás invadiram a mansão Kaiba procurando os documentos para conseguir cumprir a sua parte do acordo com a proposta de Pegasus. Então Mokuba engoliu a chave e guardava os dados, diferente do anime, onde a carta era a chave. Então o pessoal o deixou como refém e estava esperando ele expelir a chave. Mokuba se mantém determinado a proteger o legado que eles construíram.
Mokuba prossegue explicando que Yugi poderia ter uma rincha com ele por causa do Death Tea, que inicialmente foi feito como uma ideia de vingança, mas no fundo Seto tinha como sonho criar um grande parque de diversões, para que todas as crianças pobres pudessem se divertir. Aquele momento que o Takahashi tenta salvar o personagem. Caso estejam interessados, eu já cobri todos os 7 volumes iniciais. Após ver esse vídeo, dê uma passadinha lá, eu garanto que vocês irão se surpreender. Mas voltando, Seto havia dedicado sua vida para finalizar esse projeto, a construção da Kaiba Land. E Mokuba iria proteger esse sonho até seu irmão estar apto a prosseguir. Até entende e acredita em Mokuba, e ela pede que ela faça o mesmo por Yugi, e pede gentilmente para que ele devolva as estrelas. Yami promete que irá derrotar Pegasus. Nesse momento, Mokuba decide confiar na sua promessa. E quando iria devolver as estrelas, o Capanga chega e os impede, alegando que não podia trocar estrelas, era uma violação das regras, e o ameaça desqualificá-los. E quanto a Mokuba, ele iria confiscar as estrelas e entregá-lo aos cuidados de Pegasus. Joey o confronta, alegando que 2 das estrelas eram de Yugi, e o Capanga apenas responde que estrelas são obtidas únicas e exclusivamente através de duelos. E com isso, Yami o desafia, mas ele diz que não era um jogador, mas caso insista, ele tinha um oponente especial à sua espera. A turminha fica surpresa que alguém esteja dentro da cabine, sem eles mesmos notarem. E quando notam, percebe a figura de Kaiba, mas não como pessoa, e sim como marionete. Confesso que essa foi a coisa mais bizarra que vimos até o momento. Um ventríloco que imita Kaiba, desafiando Yugi a um duelo. Yami fica pistola, pois respeita Seto como um grande duelista. Mokuba fica pistola, pois seu irmão estava hospitalizado, e pede para que o Yami acabe com a raça dele. O Capanga revela que ele não era um competidor, e sim um dos assassinos contratados para derrotar Yugi, e que o foco dele era justamente tentar deixá-lo irritado, enfurecido, desequilibrado. E prossegue falando com Mokuba, onde pergunta se ele não o reconhecia. Mokuba se lembra que ele era um dos seus guarda-costas pessoais. O Capanga revela que já era funcionário de Pegasus e estava infiltrado na Corporação Kaiba, onde detalhava o dia a dia deles e reportava Pegasus. E com isso, o duelo iria começar. E agora voltamos ao anime, para detalhar essas cenas. Após derrotar o primeiro monstro, Yami afirma que ele jamais venceria, já que ele não possui um vínculo de coração com as cartas, obtidas através de um deck roubado. Então o Meliante responde que as cartas representam poder, e com isso Yami consegue descobrir a identidade e desmascarar Mokuba. Então nesse momento, Mokuba revela que, por culpa dele, no último duelo, Seto havia ficado abalado. Pegasus estava tentando se apoderar da Corporação Kaiba. Aproveitando que a informação da derrota de Kaiba estava se espalhando, os investidores ficaram receosos em aportar nas ações da Corporação Kaiba, então elas despencaram. Com isso, Pegasus ofereceu uma nova proposta, onde os Big Five ficavam interessados, mas dizem que o motivo dessa crise foi a derrota do presidente perante a Yugi, e para limpar a imagem da corporação, ele deveria vencer um duelo. E caso essa derrota fosse concretizada, o pessoal iria forçar o desligamento de Seto, e afirma que a documentação para isso estaria guardada com o outro Kaiba, o menino Mokuba. Pegasus já se antecipa e consegue capturar o Mokuba, e o convida para o seu evento à Ilha dos Duelistas. Na dublagem, os Big Five foram mais severos e explicam que a condição legal era que apenas um Kaiba assumir o cargo de CEO. Com isso, pedem a eliminação de Seto e a captura de Mokuba. E assim eles iriam firmar o contrato, e como pedido final, eles precisavam recuperar a reputação da empresa. Então Pegasus teria que derrotar Yugi num duelo. Assim os investidores iriam retomar a confiança no novo presidente. E para mostrar o serviço, Pegasus traz Mokuba capturado, e diz que essa seria a forma que iriam tratar os negócios dali em diante. Mokuba culpa Yami por isso, e Yami tenta responder que entende, mas ele não deveria ter roubado o baralho. O cubo corta e joga mais uma carta fraca, que é facilmente destruída. Com isso, Joey fala que ele deveria desistir e que roubar as estrelas foi errado, mas Mokuba diz que irá fazer o que for necessário para proteger a corporação. Na cena seguinte, a turminha fica perdendo tempo tentando entender o óbvio, que se Mokuba derrotasse Yugi, o acordo dos Big Five não iriam prosseguir. Por algum motivo, Yami ficou ouvindo o raciocínio de Teia, e quando se dá conta, Mokuba havia saído da sua plataforma e estava do lado dele roubando as suas estrelas. E bem, vocês estão vendo a distância dessas estruturas. Mokuba deveria ser um atleta, pois acaba de demonstrar um feito impressionante, deslocamento em poucos segundos. Após o furto, Yami tenta convencer Mokuba que isso não seria o suficiente para parar Pegasus, e que ele iria conseguir derrotá-lo, pois caso contrário, a reputação da empresa nunca seria recuperada. Yami acredita que Kaiba irá se encontrar e entender o coração das cartas, e promete derrotar Pegasus num duelo. Pede para que Mokuba devolva o baralho das estrelas ao garoto. O pessoal tinha pouco tempo e corre para tentar alcançar o garoto, mas ao chegarem no cais, o barco já tinha acabado de zarpar. O Capanga se faz desentendido e Mokuba mostra que veio devolver as estrelas. E claro que Yami ainda não havia recuperado os elos, seja lá o motivo. O Capanga simplesmente bate na mão de Mokuba e as estrelas caem no mar. Joey fica pistola e diz que ali tinha estrelas de Yugi. O Capanga diz que se ele havia sido roubado, não era qualificado para estar no torneio, e agarra Mokuba para levar ao controle de Pegasus. Yami com 3 estrelas restantes o desafia para um duelo, e o Capanga
diz que não era um duelista, mas caso queira, em meia hora eles iriam se encontrar na plataforma com um oponente à altura. Aqui temos uma expansão do anime, onde Seto Kaiba estava em alguma de suas propriedades refletindo sobre o duelo com Yugi, e desenvolveu seu novo protótipo para o disco de duelo, onde ele iria conseguir duelar em qualquer lugar, até que alguns capangas chegam e cercam o local. Seto percebe a movimentação suspeita e tenta preparar uma fuga, quando dois capangas armados com pistola no material original e na versão 4Kids armados com seus indicadores tentam render Seto, que simplesmente usa sua maleta para se proteger e pula em direção ao penhasco, deixando para trás seu baralho. Apenas para seguir com a história, o capanga cumpre a sua promessa e aqui no anime, o oponente seria mesmo Kaiba, mas na verdade sabemos que é um dos eliminadores. Lembre-se que o anime tem que ser family friend, por isso jamais assassino, e sim eliminadores, e que veio duelar com Yugi. E esse é meio que um doppelganger, pois ele assumiu e personificou o Kaiba do primeiro episódio. E aqui o episódio 8 se encerra. Episódio 9, o renascer dos mortos-vivos e as cartolas mágicas. O capítulo inicia com o capanga afirmando que Seto havia perecido, e que agora Yugi iria lutar com o espírito de Seto. Mokuba e Yugi caem na conversa e ficam debatendo, falando que não era verdade. Então o capanga pergunta se ele iria acertar ou não o duelo. Yami está comprometido a provar que esse era um impostor, e aceita. Pegasus está vendo tudo de camarote e pergunta ao mordomo se realmente Seto havia falecido. Ele acaba confirmando. Isso chama atenção, pois não agrada a Pegasus a não ter o verdadeiro Kaiba no seu torneio. E enfim, o duelo iria começar. Mas o farsante começa a dizer que a culpa era de Yugi, pois agora ele não tinha mais vontade de viver e queria levá-lo ao inferno. Yami fica desconfortável. Entretanto, diz que ele poderia ter a aparência e até imitar a voz, mas não era o Seto Kaiba, onde o farsante apenas ri. Nesse momento, o anime, o capanga, começa a explicar que esse era o primeiro eliminador que iria cruzar o caminho de Yugi, e caso ele seja eliminado, o plano de Pegasus iria se concretizar. E, enfim, o duelo segue, com Yami apostando 3 estrelas. O primeiro turno é do farsante, que invoca o gigante Hitotsume, o mesmo movimento da primeira jogada no primeiro episódio, que deixa Yami apreensivo, onde ele responde com o Mago Negro, que destrói e faz um belo estrago nos pontos de vida. Já no mangá, a primeira jogada é do eliminador, que fica o tempo todo imitando o Kaiba, e isso visivelmente enfurece Yami. Mas aqui ele invoca o touro de duelo. Em resposta, ele invoca o Mago Negro e arrasa os pontos de vida de Kaiba, deixando no mangá com 1200, enquanto no anime ele estava com 700. No turno de Kaiba, ele invoca o primeiro dragão branco. No anime, pressiona Yugi como se estivesse tendo o controle da situação, e aproveita para dizer que, agora que ele não tinha um exódio, ele não iria poder vencê-lo. Então a cena seguinte é uma expansão do anime, onde em sua mansão, Seto entra num quarto escondido. Nem preciso dizer que a versão 4Kids quebra toda essa tensão com uma musiquinha. Continuando, Kaiba acessa esse supercomputador e pede para que ele seja atualizado. A IA responde que houve reuniões onde os Big Five possuem 50% das ações aqui e iriam transferir perante um acordo caso Pegasus ou algum representante dele derrote Yugi. Kaiba diz que Yugi era invencível, pois ele possuía o exódio em seu baralho, mas o computador confirma que essas cartas não estavam mais presentes em seu baralho. Seto fica desacreditado e pede informações sobre seu irmão. Então a IA responde que ele havia se tornado refém de Pegasus. Kaiba fica preocupado, mas a prioridade agora era salvar a empresa. E com isso teria que fazer Yugi vencer os duelos, e que não iria poder fazer muito, pois iriam descobrir o lugar que ele estava rapidamente. E com isso, ele busca acesso da localização dos duelos. Enquanto isso, o anime retorna ao duelo, onde Doppelganger invoca o primeiro dragão branco. É curioso que no mangá, o capanga que está segurando o Mokuba afirma que conseguiu roubar o deck dele, enquanto no anime foram obra daqueles dois com um indicador poderoso. O capítulo do mangá se encerra por aqui, capítulo 75. As cartas mostram suas presas. É interessante que o Mokuba explica que esse era o deck verdadeiro, pois os espiões haviam se filtrado, enquanto no mangá ambos ficam em dúvida se de fato o verdadeiro Seto havia morrido, e à frente deles estava um fantasma vingativo. O anime volta para um momento hacker de Kaiba, que consegue descobrir que, pelo a ele, existem 12 arenas de duelo, e quando tenta acessar quais delas estariam tendo duelo com Yugi, o computador informa que os dados eram confidenciais. Então ele teria que fazer um caminho alternativo, onde iria invadir os satélites e ilusões industriais para tentar acesso ao servidor. A IA informa que não seria possível, então Kaiba explica que o sistema era rodado numa plataforma virtual na qual ele havia programado, e assim ele saberia como acessar. Mas mesmo assim, os dados seriam vagos demais para se filtrar, então Kaiba sugere procurar pelo Mago Negro, já que certamente era uma carta importante a Yugi. E de fato, ele consegue captar os dados do Mago Negro, e enfim, consegue acesso ao satélite. De lá, consegue acesso ao servidor. A versão dublada muda um pouco essa dinâmica, fazendo Seto derrubar o satélite no servidor deles, para ele conseguir outro caminho para acessar os dados do reino dos duelistas, fora que deixa a inteligência artificial mais familiar ao comportamento humano, enquanto no original o sistema era bem formal. O anime retorna para o duelo, onde Kaiba decide não atacar e acaba setando uma carta, onde ele prometia que Yugi não iria conseguir fugir. No mangá, o capanga diz que não seria o único assassino. Mesmo que ele vença, iria existir muito mais desses desafios pela ele. Mokuba suplica para que Yami vença, e o ventríloco começa a entrar na mente dizendo frases do antigo Seto, muito pensativo do que seria todo esse ódio. Era como se fosse parte maligna do Seto, aprisionada no boneco. Joey tenta acalmá-lo, dizendo que era apenas um ventríloco, e o meliante fez a mesma jogada, deixando de atacar com o dragão branco para setar uma carta
carta virada para baixo. No turno de Yami, em ambas as obras, ele deixa o Mago Negro no defensivo e invoca a Maldição do Dragão, também em defesa, quando é surpreendido com uma carta armadilha contínua. Em sequência, ele comanda o ataque do Dragão Branco para a Maldição do Dragão, 1000 pontos de prejuízo na vida de Yami, que fica pensativo em como iria conseguir vencer. Novamente o anime corta para a seção hacker de Kaiba, que estava procurando por cada arena, uma por vez, até chegar na última, onde de fato Yugi estava duelando. Kaiba acaba tendo dificuldades para entrar, então ele ia forçar a situação através de um software bomba, e com isso ele consegue acessar a arena, mas encontra um tipo de construção feita especialmente para guardar as informações de Yugi, e o único tipo de acesso seria com a senha. A construção lembra muito bem uma prisão famosa, e Seto responde confiante que a senha seria Alcatraz. Enquanto a versão dublada, Kaiba diz que Pegasus é muito egocêntrico, e deduz que a senha seria o próprio nome de Pegasus, e acaba acertando. E de novo corta para o duelo, onde vem da frustração de Yugi, o Capanga começa a dizer que Seto estaria rindo no paraíso com esse duelo. Então Mokuba diz que não acredita que seu irmão esteja morto, e confia na promessa que Yami havia feito, sobre vencer o Pegasus. Essa reação faz reacender a chama de Yami. Ele acaba voltando pro jogo, ao sacar a carta mágica das cartolas mágicas. E aqui ele faz o combo que foi utilizado no filme da Toei, onde ele esconde o Mago Negro em uma das cartolas, e devolve o turno ao seu oponente, onde ele comanda o ataque para uma das cartolas. O anime se encerra antes de exibir o resultado ao toque do tema do Yugi, Passionate Duelist, e com isso vemos o capítulo 10, o contra-ataque do Dragão Branco, onde é revelado que havia errado seu ataque e com isso seria o turno do Yami, que apenas seta uma carta virada para baixo. Tanto o Ventrilo como o Doppelganger percebem que a carta setada não estava indicada no campo, então Yugi explica que ela estava escondida em uma das cartolas, e com isso ou ele destruía o Mago Negro ou iria ativar essa trap. Então ele comanda o ataque para a cartola do meio e é presenteado com a ativação da carta armadilha, Círculo de Magia, onde essa carta reduziu o poder do monstro em 700 pontos, e assim Yami comanda para que o Mago Negro saia da cartola e ataque o Dragão Branco destruindo. O pessoal comemora, mas sem tempo de resposta é invocado o segundo Dragão Branco, que pulveriza o Mago Negro. No mangá, Yami conclui que não tinha mais recursos para poder lidar com os dragões brancos, e no momento que o Ventrilo comanda o ataque direto, o Dragão Branco simplesmente não obedece e acaba desaparecendo, semelhante ao que aconteceu no primeiro duelo de Yami e Kaiba, onde a carta tinha o coração do vovô, e vemos que foi pelo mesmo motivo, pois Seto Kaiba havia apertado seu combo. Em suas primeiras palavras foram Yugi, como se sentisse que algo estava errado com ele. O capítulo do mangá se encerra aqui. Continuando, temos o capítulo 76, o Dragão Lendário. Yami pensa a respeito e percebe que a resposta era porque Kaiba havia compreendido o coração das cartas. Comenta como isso foi estranho, e até diz que parece que o Dragão Branco sentiu a vontade de Kaiba, e por isso se autodestruiu. Enquanto Joy diz que era uma viagem total, cartas não possuem vontade própria. Capanga acredita que seja algum bug, mas Mokuba Feliz sabe que não foi falha mecânica, e sim que era um sinal que o seu irmão estava vivo. O bizarro foi que o boneco do Ventrilo caiu como se tivesse perdido toda aquela maldade. Era como se a maldade de Kaiba houvesse esvaecido. O duelo iria prosseguir, voltando ao anime. Essa cena foi feita de forma diferente, pois finalmente Kaiba havia conseguido o acesso, e mesmo que fosse descoberto, ele iria fazer o possível para ajudar Yugi com esse segundo Dragão Branco. Então, ele planta um vírus, que iria aos poucos reduzir os pontos de ataque do Dragão Branco. Enquanto esse vírus estava sendo preparado, voltamos ao duelo. Yami estava pensativo de como iria conseguir vencer e estava prestes a assumir a derrota. E invoca a Fera Mística em modo de ataque, e passa o turno, onde o falso Kaiba iria pôr um fim na partida. Então comanda o ataque, mas de repente a animação do Dragão Branco começa a bugar. O vírus que Kaiba havia plantado estava começando a interferir, e o dragão parece estar derretendo. Como Pegasus estava assistindo a partida, ele pede para que entre em contato com a central, pois ele tinha certeza que essa interferência vinha do verdadeiro Seto Kaiba. A cena volta para Seto, que estava preparando outro vírus para implementar no terceiro Dragão Branco, mas finalmente o pessoal de Pegasus o havia encontrado, e conseguiram derrubar a conexão e impede a progressão do vírus, e com isso os pontos de ataque do Dragão Branco caíram para 2000, mas o ataque iria prosseguir. Nesse momento, Kaiba, com todo seu coração, clama pelo nome de Yugi. O ataque milagrosamente cessa, e o Dragão Branco é destruído. Kaiba não entende, e Suya diz que foi um motivo desconhecido. Ele conclui que talvez isso seja o que Yugi queria dizer com o coração das cartas. O laboratório estava sendo invadido pelos capangas, mas a cena retorna ao duelo, onde Yami e Mokuba desmascaram um farsante, alegando que o único capaz de gerar essa interferência seria Seto Kaiba, e com isso o Doppelganger mostra sua real identidade. E cara, que bizarro, um cara desse tamanho ter conseguido ficar nas proporções de Kaiba. A cena retorna para o laboratório, onde finalmente os capangas arrombam a porta, mas Seto já não se encontrava mais lá. O mordomo atualiza Pegasus, que sabe que Kaiba só poderia estar vindo para ele, e prossegue dando atenção ao duelo. Enfim, acabamos com toda essa extensão gerada pelo anime. O eliminador pensa que essa sorte não iria acontecer de novo, então só precisava segurar o jogo até sacar o terceiro Dragão Branco, que era apenas uma questão de tempo, e joga o monstro em modo de defesa. Yami entende que o plano era enrolar até conseguir invocar o Dragão Branco, mas enquanto essa armadilha permanecesse em campo, ele não poderia se defender. Com isso, ele invoca o Guardião Celta em modo de ataque, e uma carta virada para baixo, e comanda o ataque do Guardião, destruindo a criatura. A jogada do eliminador segue
segue sendo colocando o monstro em modo de defesa e coloca mais uma carta virada para baixo e passa o turno. Nesse turno, no mangá, Yami saca, coloca uma carta virada para baixo e invoca a Elfa Mística em modo de ataque. Já o anime invoca a Elfa Mística e equipa ela com o livro das artes secretas, e incrementa seu ataque em 300 pontos. O anime adiciona uma cena em que o Eliminador começa a imitar Pegasus, novamente tentando desequilibrar Yami, mas ele está inabalável, então novamente pensa que assim que sacar o dragão branco, o jogo estaria acabado. No mangá, o Eliminador analisa o campo e não vê ameaça nas cartas viradas para baixo. Iria seguir o plano de terminar o jogo com o ataque do dragão branco. A turminha sente a pressão do duelo e torce para que Yami seja vitorioso e que tenha montado a melhor estratégia para esse momento. No turno do Eliminador, ele saca e consegue a terceira cópia do dragão branco de olhos azuis. No anime, Mokuba acha que seu irmão iria conseguir interferir novamente, mas o Capanga diz que não iria rolar, pois não havia acontecido nada e que essas horas ele já havia sido capturado. Então o anime prossegue para o ataque, com foco na Elfa Mística. Em resposta, Yami ativa a carta Força Espelho. Quando o ataque queria ser refletido, o Eliminador responde com uma carta mágica, negativação de ataque. Essa carta no card game é uma armadilha. E bem, tanto no mangá quanto no anime, eles levam um sentido literal, onde o ataque foi rebatido, pois essa jogada não tem sentido no card game tradicional, já que a Força Espelho destrói o monstro sem dar alvo, ao invés de refletir um ataque. Mas prosseguindo, o Eliminador pensa que está com a vitória garantida, mas Yami está bem tranquilo, e depois da compra revela seu trunfo, o monstro que renasce, onde o Eliminador pensa que ele iria reviver o seu monstro do cemitério, mas Yami o corrige e diz que iria reviver o monstro de Seto Kaiba. O Eliminador pensa que iria focar no empate, mas Yami revela que a Elfa tinha um efeito e iria transferir seus pontos de ataque para o dragão branco. Com isso, o resultado era óbvio. O anime deixa subentendido que essa era uma jogada de que Kaiba havia ensinado a Yami, mas no mangá não teve essa citação, apenas Yami dizendo que agora ele sentiria a fúria de Kaiba, atacando o dragão branco com seu dragão branco fortalecido, o suficiente para zerar os pontos de vida do Eliminador. Yami estava bem pistola, então resolve aplicar uma penalidade. No anime ele usa o esmagamento de mente. No mangá, Yami sempre aplica uma penalidade que pune a personalidade do indivíduo. Com isso, criou uma ilusão de o ventríloco seria atormentado pelo boneco com sua semelhança. Enquanto sai da cabine, a turminha parabeniza Yugi por ter recuperado as estrelas e o parar de Seto Kaiba. Mas o mais importante era onde Mokuba estava. Pois é, Capanga aproveitou que todos estavam focados no duelo e saiu de fina. A última página desse capítulo mostra Kaiba se preparando para ir à ilha dos duelistas em seu helicóptero, e aproveita para mandar uma dura nos seus funcionários, que deixaram Mokuba ser raptado, e por isso iria resolver ele mesmo. A enfermeira tenta impedi-lo, mas ele não dá a mínima e segue o caminho ao helicóptero, finalizando aqui o capítulo do mangá. Voltando ao anime, Yami usa o seu poder das trevas para se comunicar com Pegasus, onde ele mostra toda sua fúria e diz que a cobra iria fumar, que ele não iria aceitar a forma que humilhou o Kaiba e estaria indo atrás dele, e mesmo à distância seu poder foi o suficiente para explodir a taça de vinho na mão de Pegasus, que deixa Pegasus ainda mais interessado em acabar com Yugi, com suas próprias mãos. A cena final mostra Yami recuperando o baralho de Seto, e só agora o pessoal se toca que Mokuba havia sumido novamente. E é isso, duelistas. Ufa, esse vídeo foi de longe uma das maiores alterações que vimos até o momento. E aqui vemos que o Takahashi se esforçou para apresentar Seto como um novo personagem, e não como o vilão que foi no arco da FT. E é isso, duelistas. Nos vemos semana que vem. Gacha! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!